Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de regras de derivação, nós vamos agora falar da derivação de funções exponenciais e funções trigonométricas, certo? Bem, essas funções são funções que são contínuas e pelo fato de elas serem contínuas, elas nos permitem até analisar de uma forma mais fácil, encontrar os limites, encontrar as derivadas, certo? Só que novamente, nós não vamos ficar sempre aplicando aquela regra de derivada. Existem regras que nós podemos se nós vamos estar, aplicando aquela regra de limite para calcular a derivada. Nós vamos já entender o comportamento dessas funções para ter regras de derivação específica para elas. Tá? Então, a primeira função que nós vamos falar é aquela função exponencial. Lembrando, a função exponencial é o quê? É uma função onde eu tenho um número elevado a x. Tá? Então, na aula passada, nós falamos da função de potência. A função potência é aquela que é x elevado a um número, certo? X ao quadrado, x à terceira, x elevado a meio, x elevado a qualquer número. Aqui agora é um número específico, um a, que eu estou chamando de a aqui, pode ser 1, 2, 3, 0,5, pode ser qualquer número elevado a x. Então, essa é a minha função que a gente chama de exponencial. Exponencial é exatamente porque o x, né, a variável que eu estou trabalhando, está aqui no expoente. Então, calcular a derivada dessa função. A derivada é aquela regrinha lá, certo? Limite de h tendendo a zero do f de x mais h menos fx sobre h. Fx mais h. Então, é a elevado a x, aonde é x entra x mais h. Então, a elevado a x mais h. Menos o f de x. O f de x é o próprio a de x, né? Dividido por h. Então, quero calcular o limite dessa função. Primeira coisa, eu vou observar, olha, tem esse ax mais h, ele é o que? Ele é ax, a elevado a x, né? Vezes a elevado a h, certo? Quando eu tenho aqui a soma nos expoentes, eu posso separar essa soma fazendo o produto das exponenciais todas, né? A elevado a x vezes a elevado a h, certo? Então, esse a elevado a x mais h é a mesma coisa que a elevado a x vezes a elevado a h. Menos o ax. Aí perceba que o ax ele está aqui no segundo termo e no primeiro termo também, né? Então, eu posso colocar ele em evidência. Então, ax vezes o que? Parênteses, a elevado a h menos 1, né? Tem esse ax aqui, botei em evidência, ficou só o número 1 aqui, certo? E agora observa o seguinte, a elevado a x é a própria função que eu estou trabalhando, certo? Então, a elevado a x é a própria função que eu estou trabalhando, mas percebam que aqui na minha derivada, né, nesse limite que eu estou aplicando aqui, a variável é quem é o h, né? Então, o h não aparece aqui, né? A elevado a x, não tem h. Então, esse a elevado a x, aqui ele é uma constante. E eu posso tirar ele, então, do limite. Então, a derivada da minha função de x, quando essa fx é o a elevado a x, né? É a minha função exponencial, vai ser a própria função exponencial vezes o quê? Vezes esse limite. Limite de h tendendo a zero, a elevado a h menos 1 sobre h. Aqui eu tenho um problema de indeterminação, né? Qual é o problema de indeterminação que eu tenho? Quando eu botar 0 no lugar do h, vai ficar a elevado a zero é 1, 1 menos 1, 0. Então, aqui em cima está indo para 0 e aqui embaixo também está indo para 0, né? Meu h está indo para 0. Então, eu fico com dois números, um sobre o outro, os dois indo para 0. Aí se dá uma indeterminação. Então, a gente precisa pensar em calcular de uma outra forma. Mas o principal aqui é o seguinte. A minha função exponencial, a derivada dela é ela mesma vezes esse limite. Dependendo dessa base aqui, esse limite ele vai ser mais fácil ou não de eu calcular, certo? A primeira coisa que eu posso pegar aqui é observar o seguinte. Se eu calcular para o meu f de x quando x é 0, então qual é a derivada da minha função exponencial a elevado a x no x igual a 0? Então, no x igual a 0, esse termo aqui vai dar 1, né? Então, a elevado a x, x é 0, dá elevado a 1, a elevado a 0, desculpa, vai dar 1, certo? Então, o f, a derivada da função no x igual a 0, esse termo dá 1. E aí resta o quê? Só isso aqui.
Então, esse termo que está restando aqui, ele é o que? É a derivada da função no zero. Então, a regra é a seguinte. Eu tenho uma função exponencial, eu quero calcular a derivada dela. A derivada dela é o que? É ela mesma vezes a derivada dela no x igual a zero. Então, se a minha função exponencial, se ela é diferenciável no ponto x igual a zero, ela tem derivada, e a derivada é ela mesma vezes a derivada dela no zero. Essa derivada dela no zero vai depender do que? Da base a. Tá? Então, qual é esse númerozinho a aqui? E aí, existem assim, formas de calcular, mas a gente pode usar aquele próprio método da tabela lá, né? Então, se eu estiver trabalhando com uma exponencial em que a minha base é 2, então 2 elevado a x, qual é a derivada de 2 elevado a x? Ou quando a base é 3, 3 elevado a x. Então, eu já sei que vai ser a própria função 2 elevado a x ou 3 elevado a x vezes a derivada no zero, onde a derivada no zero é esse limite aqui. Então, usando o método aqui da tabela, né, para calcular esse limite, então esse método da tabela é um método numérico, né? Eu vou colocando valores de h cada vez menores, mais próximos de zero, e vou vendo o que está acontecendo com esse termo aqui, né? Então, para quando a minha base é 2, o resultado se aproxima de 0,6932. Quando a minha base é 3, se aproxima de 1,0987. Então, dependendo da base que eu estiver trabalhando, a gente vai ter um valor outro para a derivada no zero. Então, a derivada da função 2 elevado a x, a derivada da função 2 elevado a x, a derivada dessa função, quando eu coloco x igual a zero, numericamente é isso aqui, 0,693147. Toda vez que vocês verem essa barra com um negocinho aqui, né, significa o seguinte: a derivada da função que está aqui 2x, quando o x é igual a zero. Derivada da função 3x, quando o x é igual a zero. Então, numericamente, 1,098612, certo? Arredondando, esse aqui vai arredondar para 0,69, esse aqui vai arredondar para 1,010, né? E o que é importante daqui? Então, esse valor eu peguei aqui dessa tabela, né? E o que é mais importante aqui é que quando eu calcular a derivada da função 2x de modo genérico, né? Não, aqui eu estou calculando quando o x é igual a zero, certo? Aqui, quando x é igual a zero. Então, eu calculei o que? Esse termo aqui, né? Eu calculei esse pedacinho, ó, f, a derivada do f no zero, né? Então, foi isso que eu calculei, para quando a é 2 e para quando a é 3. Agora, eu quero a derivada genérica, a elevado a x. Então, é a elevado a x vezes aquele termo que eu calculei. A derivada do 2 elevado a x é 2 elevado a x vezes aquele termo ali que eu calculei. Então, a derivada do 2 elevado a x é 2 elevado a x vezes esse termo aqui da derivada no zero. Derivada de 3 elevado a x é 3 elevado a x vezes esse termo aqui que eu calculei. Se eu quiser a derivada do 5 elevado a x, é 5 elevado a x vezes um número que eu posso calcular esse número fazendo esse método da tabela. 5 elevado a h menos 1 sobre h. E aí isso a gente vai fazendo lá na calculadora, né? E as calculadoras científicas, ou o próprio computador, até qualquer programinha de calculadora que eu boto já no meu computador, que faça cálculo, ele já vai me dar esse resultado ou vai me permitir fazer esse cálculo bem simples, né? Então, aqui é uma função exponencial qualquer, né? A elevado a x, onde esse A é um número qualquer. Só que quando a gente estuda, né, funções exponenciais, normalmente nós trabalhamos com funções exponenciais que não são A elevado a x. Normalmente nós usamos uma função exponencial que é o ezinho elevado a x, né? Onde esse e é um número, ele é aproximadamente 2,71828, né? Então lembre, não tem um número π, 3,14 e aí um número com infinitas casas decimais. Então a mesma ideia. Tem um número e, esse número e, ele é o que? 2,71828 e eu posso continuar aqui, infinitas casas decimais. Qual é a importância desse número e
nas ciências exatas. A importância desse número e é que esse limite aqui, tá? Então, lembrando, nós estávamos fazendo aqui, né? Limite do a elevado a h menos 1 sobre h, né? Esse a é minha base. Eu estou dizendo agora, a minha base vai ser aquele número e lá. E elevado a h menos 1 sobre h. O limite dele quando h tende a 0. Esse limite vai para 1. Ok? Então, se eu tenho o e elevado a x, a derivada dele é o quê? É ele mesmo vezes esse limite aqui, né? Que é o limite dele no zero. A derivada dele no zero. Só que a derivada dele no zero é igual a 1. Certo? Então, é ele mesmo vezes 1, ou seja, ele mesmo. Então, a função exponencial de x, né, e elevado a x, a derivada dela é ela mesma. E a interpretação é essa aqui. A minha função exponencial de x, ela tem esse formato aqui. No zero, no x igual a zero, ela toca no 1. Ela vem crescendo lá de menos infinito, sempre aumentando seu valor. Passa no 1 aqui no zero, depois ela vai crescendo, ela cresce, vai lá para mais infinito. Então, ela, no menos infinito, ela parte do zero, para o mais infinito, ela tende para mais infinito. Qualquer ponto que eu pegar dessa minha função, a ideia é essa, qualquer ponto que eu pegar dessa minha função, a inclinação da tangente nesse ponto é a própria altura da função. Então, para você pegar lá no x igual a zero, com a inclinação da tangente da função exponencial de x no x igual a zero, a inclinação dela é essa bem aqui, essa é a tangente. A inclinação dela é a própria altura, que é 1. Ok? Então, a inclinação da tangente de uma função exponencial é a própria altura da função, é o próprio valor da função. Essa é a ideia. Então, por isso, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. E aí, isso tudo que eu expliquei aqui para vocês, né? Então, é para, resumindo, em geral, a gente trabalha com funções exponenciais, onde essa exponencial é a minha base, esse número e. Né? Então, e elevado a x. Se a minha função é e elevado a x, a derivada da função é ela mesma. Então, toda vez que é derivado e elevado a x, é e elevado a x. Não precisa fazer conta nenhuma. Né? Se a minha base não for o número e, for um outro número qualquer, a derivada dela vai ser a própria função vezes a derivada daquela função no zero. Aí essa continha aqui a gente vai ter que fazer, e pode ser nesse método aqui, pode ser usando uma calculadora, tá? Eu vou ter alguma ferramenta para me ajudar a fazer essa continha bem aqui, né? Mas o que a gente vai estar trabalhando, lembrando de vez em quando a função exponencial de base e. Quando a gente fala em função exponencial, pensem nessa função aqui, e elevado a x, né? E a derivada da função exponencial é ela mesma. Então, essa é a minha função exponencial e sua derivada. Outra função importante para a gente, assim, não, aí antes de passar, né, então fazer exemplos aqui. Então, eu tenho uma função e elevado a x menos x. Quero calcular a derivada dessa função. O que a gente já viu? Eu tenho a diferença de duas funções menores aqui, né? E elevado a x, diferença com x. Essa função aqui eu já sei calcular, essa também sei calcular, basta fazer a diferença das duas separadas, né? A diferença das duas derivadas separadas. Então, a derivada exponencial de x menos x. A derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Então, a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. A derivada do primeiro, a derivada exponencial de x, a própria exponencial de x, é só repetir. Menos, né, a derivada de x. Nós já vimos a derivada de x é 1, certo? E se eu quiser a segunda derivada dessa função? Então, a segunda derivada é só pegar essa função e derivar de novo. Né? Então, aqui é a minha função, calculei a derivada exponencial de x menos 1. Eu quero a segunda derivada, é só calcular a derivada daqui de novo. Então, derivar a segunda derivada, aí duas linhazinhas aqui, a segunda derivada do f de x, ou derivada da primeira derivada, exponencial de x menos 1. Então, posso ir aplicando isso de forma iterativa, né?
exponencial de x menos 1. E aí, de novo, uma diferença aqui, então eu calculo a derivada da primeira parcela, depois a derivada da segunda parcela. Exponencial de x, derivada exponencial de x é a própria exponencial de x, certo? Menos a derivada da segunda parcela, então, menos a derivada de 1. 1 é uma constante, derivada da constante, 0. Derivada de qualquer constante sempre é 0, né? Então, a exponencial de x menos 0, e não preciso botar o menos 0. Né? Então, essa é a minha segunda derivada. E se eu quiser essa terceira derivada? Pego esse termo e derivo de novo. A terceira derivada, né? Eu pego a segunda derivada e derivo de novo. E aí vai dar só a derivada exponencial de x, que é a própria exponencial de x. A quarta derivada, exponencial de x. A quinta derivada, exponencial de x, e assim por diante. Né? Outra função. Acha a derivada da função f de x, que ela é x vezes exponencial de x. Aí aqui, o que eu vou observar primeiro? Que eu tenho o produto de duas funções menores. A minha primeira função aqui é só o x. E a segunda função é a exponencial de x. Então, eu tenho x vezes exponencial de x. Vou fazer o que? Regra do produto. A regra do produto, o que é? Né? Então, derivada é a regra do produto. Repete a primeira e deriva a segunda. Mais, repete a segunda e deriva a primeira, certo? Então, é x, só repetir o x, né? Aqui. Derivada exponencial de x, a própria exponencial de x. Então, x exponencial de x. Mais exponencial de x, derivada de x, 1, certo? Então, aqui vai ficar exponencial de x vezes 1. E eu fico, então, com x, exponencial de x mais exponencial de x. Eu posso botar esse exponencial de x em evidência e fico, então, com x mais 1 exponencial de x, certo? Se eu quiser a segunda derivada dessa minha função, eu pego essa primeira derivada e derivo de novo, né? Então, a derivada desse resultado que eu achei aqui é, de novo, eu tenho a função x mais 1 multiplicado por exponencial de x. Regra do produto de novo. Então, derivada... Então, pega a primeira parcela aqui, x mais 1, né? Esse primeiro parte do produto, repete. E deriva o segundo, derivada exponencial de x. Mais, repete o segundo e deriva agora o primeiro, certo? Aqui, essa primeira parcela aqui da minha soma, x mais 1 vezes derivada exponencial de x. Derivada exponencial de x é ela mesma. Então, é x mais 1 vezes exponencial de x. X mais 1 vezes exponencial de x. Mais, repete exponencial de x. Derivada de x mais 1. Derivada de x dá 1. Derivada do 1 dá 0. Então, esse resultado é apenas 1. Exponencial de x vezes 1. Certo? E então, eu posso pegar e juntar tudo, né? Então, vou ficar x mais 2 exponencial de x. Esse é o resultado da minha função. E se eu quiser, inclusive, o resultado da enésima derivada? Se eu ficar repetindo esse processo, vai ficar sempre x mais in vezes exponencial de x. Então, tem situações como essa, onde a gente pode, inclusive, achar uma regra para uma enésima variável derivada qualquer, certo? Então, essa é a minha derivação aqui, exemplos de derivação usando a função exponencial. E aí, lembrando, a função exponencial, ela tem esse comportamento aqui. Ela só tende a zero quando o meu x vai para menos infinito. Ela cresce devagarinho. Próximo do 1 ela começa a crescer bem rápido. Próximo do zero, desculpa, começa a crescer bem rápido. No x igual a zero, ela toca o 1. Toda a função exponencial sempre passa aqui, corta o eixo y no 1. Porque qualquer número elevado a zero vai dar 1, certo? Depois ela vai para mais infinito. E elevado a x, o que é esse e? Ah, é uma variável. Não, não é. Esse ezinho é um número, certo? 2,71828 e mais um monte de casas decimais aqui. É que nem um pi, ele é um número. Só que a gente não escrever esse número, a gente coloca um símbolo. Então, o símbolo dele é o e. Até escrever numa equação, numa função, o ezinho, é um número, tá? Não é uma variável em si. Raramente isso vai ser uma variável, porque como ele é um número matematicamente bem conhecido, ninguém usa
esse símbolo esse, ezinho, para representar uma variável, para não gerar confusão. Da mesma forma que a gente não usa o π, né? O π, nas equações matemáticas, ele é reservado para aquele número lá, 3,14, vai embora, né? Da mesma forma que esse ezinho é reservado para esse número, tá? Então, sempre que verem esse ezinho, ele é um número. E a derivada de e elevado a x é ele mesmo, e elevado a x. Okay? Vamos passar agora para as funções trigonométricas. As funções trigonométricas, elas são muito importantes, né, nas ciências exatas. Tem bastante aplicação. E as funções básicas trigonométricas são seno e cosseno. E aí vamos ver aqui então as derivadas de seno e cosseno, e a partir das derivadas dela a gente consegue encontrar qualquer outra derivada. Então, antes de fazer as contas, bora analisar o gráfico e ver o que acontece. Então, essa é a minha função seno aqui, assim azul, né? E bora analisar, bora tentar esboçar a derivada dela graficamente, só olhando para o gráfico, né? Então, vamos pegar bem aqui, a partir daqui. Então, bem aqui, o que aconteceu? A minha função estava crescendo, parou de crescer e começou a cair, né? Então, bem aqui, o que acontece? Bem nesse ponto aqui máximo da minha função, a minha inclinação ela é o quê? É zero. A minha tangente fica no horizontal. Então, nesse ponto aqui, nesse valor de x bem aqui, a minha derivada é zero. E sempre que eu tiver essas inclinações horizontais, né? Aqui, aqui e aqui, a minha derivada vai estar o quê? Vai estar passando no zero. A minha inclinação da tangente é zero, tá? Esse é o que a gente chama de ponto de inflexão. Sempre que a minha função, não só funções trigonométricas, mas qualquer função que tem um ponto de inflexão, ou seja, ela estava crescendo e naquele ponto ela mudou, começou a cair. Ou ela estava caindo e naquele ponto ela mudou, começou a crescer. É um ponto de inflexão. Nesses pontos de inflexão, as tangentes têm inclinação zero, tá? Então, a derivada é no zero. Então, aqui, inclinação zero, certo? Ela está lá no zero. E aí, o que acontece daqui até eu chegar até o zero, inclinação zero de novo, até esse outro ponto de inflexão, a minha função está caindo. Se ela está caindo, a inclinação é o que? Negativa. Então, daqui para cá, a minha derivada vai ser negativa, né? Então, daqui para cá, a derivada é negativa. E perceba que está aqui, ó, vai ser negativa. Então, ela vai estar abaixo da linha do x, né, do horizontal. E o que acontece? A minha função vai caindo devagar e ela começa a acelerar o quanto ela está caindo. Bem aqui, ela tem inclinação máxima, ela cai o mais rápido que ela pode, depois ela começa a frear, ela vai caindo cada vez mais devagar, né? Então, ela está caindo, só que ela está caindo devagar, devagar, e ela começa a cair muito rápida, cai na maior velocidade dela possível, depois começa a cair devagar. Perceba? Se está negativo, está caindo. Negativo, mas pouco negativo, então ela está caindo devagar. À medida que essa derivada vai se aprofundando aqui, significa o quê? Que ela está caindo cada vez mais rápido. A inclinação da minha tangente cada vez maior negativamente, né? Até que ela chega no máximo da inclinação negativa dela. O máximo da inclinação negativa dela. E aí ela vai começando a voltar para o zero, né? Ela vai começando a frear. Então ela chega no máximo da inclinação negativa dela e depois ela vai começando a voltar para o zero. Então esse é o comportamento da derivada dessa minha função, desse ponto de inflexão até esse outro ponto de inflexão. Agora, desse ponto de inflexão aqui até o próximo, o que é? Eu estou agora crescendo, né? Eu estou subindo, certo? Se eu estou subindo, minha derivada vai ser positiva, então eu vou estar acima do eixo x. Eu começo a crescer devagar e começo a crescer cada vez mais rápido. Bem aqui eu alcanço minha inclinação máxima. E depois eu começo a crescer mais devagar até que eu paro de crescer. Então eu estava na inclinação zero, certo? Comecei a crescer, estou crescendo cada vez mais rápido até que eu chego no máximo do meu crescimento positivo, né? Máximo da minha inclinação. E eu começo agora a crescer cada vez mais devagar, até zerar. Então, vou voltando aqui para o zero. Tá?
Daqui para frente, as coisas se repetem, né? Então perceba que daqui para cá eu analisei todo um ciclo da minha função seno. Daqui para cá tem todo um ciclo da minha função seno, certo? E as coisas vão se repetir, então as coisas vão se repetindo. E olhando essa função que apareceu aqui embaixo, o que eu percebo? Eu percebo que essa função aqui embaixo ela tem um comportamento muito próximo do quê? Muito próximo de um cosseno, certo? Então parte do zero, em π sobre 2 é 0, no π vai para o máximo da inclinação dela, que é 1, no 3π sobre 2, 0 de novo, no 2π volta para 1. Então essa derivada aqui, que apareceu aqui embaixo, o gráfico dela me sugere que a derivada do seno é o cosseno. E matematicamente nós temos como realmente provar que a derivada do seno é a função cosseno. Aí como é que a gente faz essa demonstração matemática? Aí eu vou fazer isso aqui tudo para a gente ter como exemplo, né? Na aula passada eu estava, digamos, pulando essas demonstrações, mas para a gente poder entender algumas, até para treinar a parte de limite, né? Vamos usar esse aqui como exemplo, né? Então a derivada do meu seno de x. O que é a derivada? É o limite, quando h tende a zero, do f x mais h mais f de x sobre h. Então a derivada é isso, certo? F de x mais h. Quem é a minha função f? É o seno. Então, onde tem x, bota x mais h. Então, seno de x mais h menos o f de x, seno de x, né? Dividido por h, né? O que eu vou fazer aqui? Esse seno de x mais h é aquele seno de a mais b, né? Aí aplica a regra. Seno de a mais b. Seno de a, cosseno b, mais cosseno a, seno b, né? Então, esse termo aqui é aquela regra do seno da soma, né? Menos o seno de x sobre h. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou organizar seno x cosseno h com esse seno x aqui. Tudo isso sobre h, mais, e aí você separa esse cosseno x seno h sobre h. Por que eu separei dessa forma? Porque dessa forma eu consigo aplicar as propriedades dos limites, né? Principalmente aqui. Quando eu aplicar o limite, lembra, o limite, eu posso o limite dessa parcela mais o limite dessa outra. E depois aplicar o limite do cosseno vezes o limite do seno h sobre h. O limite do cosseno vai ser o próprio cosseno, né? Então, as funções trigonométricas, elas são contínuas, certo? Então, o limite do cosseno é o próprio cosseno. E o seno h sobre h. Então, seno h sobre h é aquela função que nós vimos que o limite dela, quando o h tende a zero, vai dar 1, né? Que é aquele limite do seno de x sobre x quando x tende a zero, dá 1. Foi uma das funções que nós vimos lá, nós estudamos limite, certo? Então, esse termo aqui ele é bem resolvido para mim. Qual é o meu problema? Meu problema vai ser no que vai aparecer aqui dentro, cosseno de h menos 1 sobre h, né? Então, nesse termo aqui, eu tenho seno x aqui e tenho seno x aqui. Eu coloco ele em evidência. Então, fica seno de x, cosseno h menos 1, certo? Tudo dividido por h. Esse seno x é uma função contínua, limite do seno x é o próprio seno x, né? E aí só substituo o x por 0. Meu problema vai aparecer bem aqui, né? Então, esse limite todo vai ficar limite do seno de x vezes limite do cosseno h menos 1 sobre h, mais limite do cosseno x vezes limite do seno h sobre h. Então, a derivada do seno de x é isso tudo aí, né? Aquela última linhazinha aqui, né? É isso aqui. Aí vamos calcular parcela a parcela. Limite do seno x, quando h tende a zero, é seno de x, seno de zero, né? Na verdade, vou pegar o h. Aliás, aqui nem depende, né? Eu tô até percebendo que aqui nem depende do h, na verdade. Então, seno de x para mim é uma constante. Esse cosseno de x também é uma constante. Então, limite do seno x quando h tende a zero é o próprio seno x. Esse termo aqui é que eu vou calcular do limite. Limite do cosseno x quando h tende a zero é o próprio cosseno x. E limite do seno de h sobre h quando h tende a zero é 1. Então, eu tenho que calcular esse limite aqui, que eu ainda não conheço. Cosseno de h menos 1 sobre h. Aí, para calcular esse limite,
Então, cosseno de h sobre h menos 1 quando h tende a 0. Aí vou só substituir a variável, chamar esse h de θ, né? Então, limite do cosseno de θ menos 1 sobre θ quando θ tende a 0. O que eu posso fazer? Aqui eu não posso jogar direto 0 no θ, porque vai zerar em cima e embaixo. Cosseno de 0 vai para 1, né? Então, 1 menos 1 vai para 0 aqui em cima. E o θ está indo para 0, vai dar 0 sobre 0 em determinação, né? Não posso. Então, bora tentar tirar essa determinação. O que eu posso fazer aqui? Multiplicar em cima e embaixo pelo quê? Por esse termo aqui com o sinal trocado, né? Cosseno de θ mais 1 dividido cosseno de θ mais 1. Por que eu faço isso? Porque aqui em cima vai ficar o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Cosseno quadrado de θ menos 1. E embaixo vai ficar o produto dos dois termos. Acho que qual é a vantagem de eu fazer isso? Que cosseno ao quadrado de θ menos 1 é igual ao quê? É igual ao seno de θ, menos seno de θ, quadrado de θ. Lembra da regrinha? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, certo? Bom, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. O que eu tenho aqui? Cosseno ao quadrado menos 1. Então, se eu tenho cosseno ao quadrado menos 1, o que aconteceu? Esse seno foi para lá, e esse 1 veio para cá, né? Aí esse 1 vem para cá negativo, né? E o seno vai para lá negativo. Então, cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, peguei um 1 e passei para o outro lado, ele veio negativo. É igual, e agora eu pego esse seno quadrado e mando para lá. Menos seno quadrado de x. Né? Então, cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a menos seno x. Então, esse termo aqui eu vou trocar por menos seno quadrado de x. E como essa troca me ajuda? Esse seno quadrado são dois senos, é seno vezes seno. Eu vou ficar com seno dividido pelo θ e outro seno dividido pelo cosseno mais 1. Né? Então, eu dividi aquele seno quadrado em dois senos. E o negativo eu botei aqui para frente. Ele é uma constante, né? Aí, esse seno de θ sobre θ, eu já sei, é 1. Certo? Seno de θ sobre θ, quando o θ vai para 0, é 1. Certo? A gente já viu isso. E esse aqui, seno de θ sobre cosseno de θ mais 1. Seno de θ, quando θ é 0, é 0. Cosseno de θ, quando θ é 0, é 1. Então, eu vou ficar com 0 dividido por 1 mais 1. 0 dividido por 2 é 0. Não é uma indeterminação, certo? É 0. 0 dividido por um número que não é 0, então é 0. Então, esse limite todo aqui é 0. E aí, voltando lá, substituindo, eu fico com o quê? Limite do seno de x é o próprio seno de x. Esse limite aqui foi o que a gente calculou, dá 0. Mais o limite do cosseno de x é o próprio cosseno de x, multiplicado por 1. Esse seno de x está multiplicado por 0, então ele zera. Sobra quem? Cosseno de x. Então, a derivada do meu seno x é o cosseno x. Então, tudo isso aqui é para demonstrar matematicamente, né, que a derivada do seno é a função cosseno. Aqui a gente viu de forma intuitiva pelo gráfico, aqui a gente fez a continha. Toda vez que aparecer o seno, eu vou precisar fazer toda essa conta aqui? Não. A ideia é exatamente que toda vez que aparecer o seno, eu já sei que a derivada dele é o cosseno. A derivada do seno x é o cosseno de x. Ok? Exemplo. Eu tenho a função x ao quadrado seno x. Eu quero calcular a derivada dessa função. Primeira coisa, tem um produto aqui de duas funções. Tem a função x quadrado e tem a função seno de x. Então, regra do produto. Regra do produto. Repete a primeira, deriva a segunda. Mais, repete a segunda, deriva a primeira. Então, a primeira repetiu, né? Derivada do seno de x, cosseno x. Mais,
seno x vezes derivada de x ao quadrado. É aquela nossa função potência, né? Derivada da função potência. Pega o expoente, passa para frente, multiplicando e diminui de 1 lá. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Então, 2x seno x. Pronto, essa é a derivada dessa minha função, x ao quadrado seno de x. Ok? E se eu tiver com um cosseno de x? A derivada do cosseno de x. Aqui tem a demonstração. Essa demonstração ela é até um pouquinho mais simples do seno, tá? E fica como exemplo, fica para vocês estudarem. Mas o que acontece é o seguinte. Vamos voltar lá naquele gráfico. Aqui está o meu cosseno. Se eu fizer uma análise semelhante ao que eu fiz aqui, na verdade, quando eu fiz essa análise aqui, o que aconteceu? O gráfico que apareceu aqui embaixo foi igual de cima, né? Só que o que? Deslocado de π sobre 2 para trás, né? Se eu pegar esse cosseno e fizer a mesma análise como a gente fez, olha, aqui tem um ponto de inflexão, aqui tem outro ponto de inflexão, daqui para cá cai, então vai ser negativo, daqui para cá sobe, vai ser positivo. Eu vou achar outra curva que nem essa, sobe e desce, né? Só que deslocada para cá. O que é essa curva deslocada para cá? É o meu próprio seno, só que deslocado de π unidades para trás ou para frente, vai dar a mesma coisa, né? Ou seja, é o seno negativo, menos seno, né? Então isso vai acontecer. Então se eu pegar a minha função seno, a gente viu que a derivada dela é a cosseno. Então a derivada da função seno é outra função que está oscilando. A derivada do cosseno vai ser outra função que também está oscilando. Como essa outra função oscila? Ela oscila igual a um menos seno. Então a derivada do cosseno é a função menos seno. Então, derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Tá? Derivada da função tangente. Então, o que é a tangente? Tangente é seno sobre cosseno, certo? Então, a tangente é seno dividido por cosseno. Então, derivada disso aqui, regra do que? Do quociente, né? Tem a divisão de duas funções. A regra do quociente é o que? Eu vou primeiro derivar o numerador, quem está aqui em cima, né? Então, repete a primeira e deriva o numerador. Menos, agora inverte. Repete o numerador e deriva o denominador. Tudo isso dividido pelo quê? Pelo denominador ao quadrado. Cosseno de x está aqui. Derivada do seno x, eu já sei que é cosseno de x. Então, cosseno de x menos seno x. Derivada do cosseno é o menos seno, né? Então, menos seno x. Esse cosseno de x vezes esse cosseno de x é cosseno de x ao quadrado. Menos seno x vezes menos seno x, né? Então, vai dar seno de x ao quadrado e fazendo jogo de sinais positivo. Aí, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, a gente até falou agora, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, lembre lá das aulas de trigonometria do ensino médio, né? Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Aí eu fico com 1 sobre cosseno quadrado de x. 1 sobre cosseno quadrado de x é o que? É a secante quadrada de x, né? Então, 1 sobre cosseno é o que? É a secante. Então, é 1 sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno é a secante. Então, é secante vezes secante ou secante quadrado de x. Então, a derivada da tangente é a secante quadrada de x. E da mesma forma, para todas as outras funções trigonométricas, nós podemos fazer a substituição. Todas as funções trigonométricas, as duas básicas são seno e cosseno. Todas as outras funções trigonométricas são composições de seno e cosseno, certo? Então, todas as funções trigonométricas a gente pode resolver de forma semelhante ao que está aqui. E aqui nós temos digamos, uma pequena tabela. Então, a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno, a derivada da tangente é a secante quadrada. Se eu pegar a cossecante de x, a derivada dela vai ser menos cossecante de x vezes cotangente de x. Se eu pegar a secante de x, vai ser secante de x vezes tangente de x.
Se eu pegar cotangente de x, vai ser menos cossecante quadrado de x. Né? Então, todas essas outras três aqui, a gente consegue demonstrar isso aqui, dessa forma. Colocando elas em funções de seno e cosseno e aplicando as regras de derivação. Mas, como eu disse, vocês podem estudar, tá? Usem para estudar, usem como exemplo. E aquilo que eu expliquei para vocês. Normalmente, a gente vai estar trabalhando com tabelas, tá? A gente não precisa decorar. Então, eu preciso decorar. Eu já vi regra da constante, que é a derivada é zero. Vi regra da potência, que desce o expoente e diminui de 1 lá em cima. Eu vi regra da multiplicação da constante pela função, regra da adição, regra da subtração, regra do produto, regra do quociente, a derivada da função exponencial, a derivada do seno e cosseno. Agora tem que lembrar de todas essas funções trigonométricas? Não, a gente não precisa lembrar de tudo isso, gravar tudo isso, certo? A ideia é que a gente vai estar usando tabelas para estar ajudando a gente na hora de fazer esses cálculos. O que eu preciso? Eu preciso entender o porquê, entender de onde veio. Se precisar, aí eu vou e calculo na mão, né? Eu preciso calcular isso agora, eu não tenho acesso à internet, a livro, eu não tenho nada para me ajudar. Aí eu vou lembrar as básicas, cosseno e seno, e vou aplicar as regrinhas e achar. Em geral, a gente vai poder fazer consulta. Mas não vai adiantar eu conseguir fazer consulta se eu não souber utilizar, não souber o que significa, não souber interpretar, certo? Então, aqui são as derivadas das funções trigonométricas, ok? Exemplo, eu tenho a função cosseno de x, a primeira derivada da função cosseno de x. Então, a derivada da cosseno é o menos seno. Eu quero achar agora a segunda derivada, eu pego esse aqui e derivo, né? Então, esse menos é uma constante, ele repete. Derivada do seno é cosseno. Então, a segunda derivada do cosseno de x é menos cosseno de x. Agora, deriva o menos cosseno de x. Então, menos é constante, repete. Derivada do cosseno, menos seno. Vai ficar menos com menos seno, né? Fazendo jogo de sinais, seno positivo. Deriva de novo, derivada do seno, cosseno. Deriva de novo, derivada do cosseno, menos seno. E aí percebam que eu voltei para esse aqui, né? Então vai ficar se repetindo. Então, funções trigonométricas, se eu pegar o cosseno e sair derivando, ele entra num loop, né? Ele vai ficar sempre repetindo isso aqui. Mesma coisa o seno, se eu pegar o seno e ficar derivando, ele também entra no loop, ele sempre fica repetindo esses passos aqui, certo? Então essa é a derivação de funções trigonométricas. Perceba que nem chega a ser, digamos que, regras de derivação em si. São, na verdade, a derivada de funções. Como essas funções são muito úteis e bem conhecidas, elas acabam entrando como regras de derivação, né? Derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno menos seno, derivada da tangente secante ao quadrado de x. Essas são as três básicas que é interessante a gente lembrar. Todas as outras a gente também pode calcular, já sabem como calcular, e podem também estar consultando tabelas, até porque existem outras funções trigonométricas, né? Um exemplo, um objeto é fixado a uma mola vertical esticado 4 cm além da superfície de repouso. Então lembram lá de física, de oscilação? Ao ser solto no tempo t igual a zero, a posição do objeto em função do tempo se comporta como 4 cosseno de t. Então a minha função posição 4 cosseno de t. Eu quero saber qual é a velocidade e a aceleração do objeto. Eu tenho a função posição. Qual é a velocidade e aceleração? O que eu vou lembrar aqui? Velocidade é o que? É a primeira derivada da função posição. A aceleração é o que? É a derivada da velocidade ou a segunda derivada da posição. Então a velocidade é a derivada da função posição. Derivada de 4 cosseno t. O 4 é constante, fica a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Então, menos 4 seno t. Essa é a função velocidade. E a função aceleração? Pega esse resultado aqui e deriva de novo. Menos 4 seno t. Menos 4 é constante. Derivada do seno, cosseno. Então, menos 4 cosseno t. Então, essa é a aceleração. Então, o objeto que está ali
oscilando e se comporta, sua posição se comporta como cosseno, tanto a velocidade quanto a aceleração vão ter comportamentos de oscilação que vão estar relacionados com senos e cossenos também, ok? Então, pessoal, essa é nossa aula de derivação sobre funções exponenciais e funções trigonométricas, ok? Próxima aula nós vamos falar de regras, continuar com regra de derivação e vamos falar sobre a regra da cadeia. Tá? Bom estudo a todos, até mais.